Que verdadeiramente você possa entender o quanto você precisa de Jesus, o quanto nós dependemos dele. Não é só agora, nós dependemos dele a todo instante da nossa vida. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia neste momento em Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, do verso 11 ao verso 15. Vamos praticar como se estivéssemos na igreja. Onde você estiver, se você estiver sentado, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. E nós vamos estar lendo esse texto em Isaías 30, verso 11 ao 15. A palavra de Deus diz assim: deixem esse caminho, abandonem essa vereda, e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso diz o Senhor de Israel: como vocês rejeitam a mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos. Este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro tão esmigalhado, que entre os seus pedaços não se achará um cabo que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, transmitida ao teu povo naquela época, lida neste momento,
É desejo do nosso coração que o Senhor nos faça ir além da letra e contemplarmos as verdades do Senhor para os nossos dias de hoje. Alimenta o nosso coração, alimenta a nossa alma neste momento, e que seja somente o Senhor a falar conosco. O Senhor sabe, Senhor Deus, aonde essa mensagem irá alcançar, com a nossa voz, mas somente o Espírito Santo do Senhor pode conduzir essa palavra ao coração daqueles que nos ouvem. Então que seja o Espírito Santo do Senhor a falar conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te fazer uma pergunta. Como você está se portando diante dessa pandemia? Como que você está analisando tudo que está em sua volta, o contexto, as informações que chegam até você? Como que você está assimilando cada coisa? Se abre o comércio, se não abre o comércio, se a igreja volta a funcionar, se não volta a funcionar, se usa máscara, se não usa máscara, se fica ministro, se sai ministro. Certo é que cada um de nós temos nos portado de uma maneira. Trilhamos caminhos que às vezes são impostos a nós. Não gostaríamos de estar, mas estamos trilhando. E outros nós trilhamos exatamente por desconhecer o caminho que Deus quer que nós possamos seguir. A crise que nós passamos por hoje em dia, chama-se coronavírus, mas ela tem trazido várias outras crises familiares, crises de ansiedade, crises de medo. Naquela época, o povo de Israel, nesse texto, estava também passando por uma crise. E a crise deles naquela época tinha outro nome, chamava-se Senaqueribe. Senaqueribe era um rei assírio que naquela época estava destruindo todos os povos por onde ele passava. Por onde ele passava, ele levava medo, destruição, angústia e morte. E agora este rei estava chegando diante da nação de Israel, no povo de Deus. E eles tinham que ali analisar o contexto, a chegada daquela crise chamada o rei Senaqueribe, e escolher qual caminho que eles iam trilhar em meio à crise. Esse texto aqui mostra como que às vezes nós podemos estar agindo totalmente errado diante da crise, se nós não analisarmos, se nós não enfrentarmos essa crise na perspectiva de Deus e não na nossa. Deus, nesse texto, ele usa na boca do profeta Isaías algumas figuras para mostrar a direção errada que o povo estava seguindo e a direção que ele queria para o povo, para mostrar o caminho que o povo estava seguindo e qual ele, como Deus de Israel, gostaria que ele seguisse. Vamos ver aqui, em primeiro lugar, o caminho do povo. O que Deus despertou aquele povo para falar que eles estavam confiando e trilhando caminhos que não eram do Senhor? No verso 13 nós vemos aqui o primeiro caminho, a primeira coisa que eles estavam confiando, que Deus chama a atenção deles. O verso 13 diz: esse pecado será para vocês como um muro alto, rachado. O muro de uma cidade era a maior proteção
que as pessoas tinham contra os ataques dos inimigos naquela época. Por isso que ao construir os muros, eles faziam questão de fazê-los bem fortes. E Deus estava falando que eles estavam confiando nas suas próprias fortalezas, achando que o fato de terem construído aqueles muros, eles não seriam vencidos. Deus, através do profeta, estava falando que a crise estava vindo, e a crise vem, e Deus estava dizendo: quando a crise vier, não deposite a confiança de vocês em pessoas que oprimem, que são perversos, ou em coisas, pois elas são como muros rachados e tortos, que desaba de forma inesperada. É isso que ele estava dizendo. Vocês estão confiando em pessoas, um muro torto, e é incrível a gente ver que esse muro, quando ele era atacado, os inimigos traziam uma ferramenta poderosa que ia de encontro àquele muro e rachava e deixava o muro torto. Aí eles entendiam que estavam muito perto do inimigo derrubar os muros. Deus estava dizendo, e fala para nós nos dias de hoje: não confie nos seus muros, não confie que o fato de você estar dentro de casa, não confie nos políticos, não confiam em leis, não confiem em nada disso que possa servir como muros de proteção neste momento, porque eles podem ser derrubados. Vocês precisam confiar em Deus e não nos seus muros. Nós temos a tendência de, quando nós nos sentimos seguros, achar que não precisamos, não buscamos socorro. E Deus estava dizendo para eles: o caminho seus é de confiança em algo que não é capaz de protegê-los quando o inimigo vier. A sua vida é muito importante para Deus. E quer queira ou não, nós vamos construindo esses muros da autossuficiência, de achar que nós não dependemos de Deus. Deus está dizendo que os nossos muros são ineficazes quando a crise vier até nós. A segunda figura está no verso 14, quando ele diz: ele fará em pedaços como um vaso de barro tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Aqui nós vemos a figura de um vaso. Deus mostra ao povo que a capacidade deles de solucionar a crise era como um vaso esmigalhado, que não era suficiente nem para pegar uma brasa de uma lareira ou para tirar água de uma cisterna. Deus estava dizendo para eles que eles estavam confiando em algo que não serviria nem para pegar o fogo, para aquecer-se na época de frio, e nem para pegar a água para saciar a sua sede. Eu quero te dizer uma coisa no fundo do seu coração, para que você compreenda o que Deus estava falando para aquele povo. Deus estava falando para eles: olha, todas as suas fortalezas e a maneira como vocês estão se portando não vai trazer para vocês a solução, porque Deus estava dizendo que Ele era a solução contra o rei Senaqueribe. Pastor, o que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? Eu quero dizer do fundo do seu coração que não é a vacina que vai acabar com essa pandemia, é Deus, só Deus. Deus está dizendo que a inteligência humana não passa de uma migalha diante da sabedoria dele. Deus está dizendo que todos os recursos humanos não
não servem para nada se Ele não estiver presente. Deus está dizendo, como Ele diz lá no Salmo, se não for Ele quem guarda, protege e livra, de vão vigia o sentinela. Quantas vezes nós temos confiado em coisas e depois nós vamos ver que aquelas coisas são ineficazes na nossa vida? Deus estava dizendo para eles, vocês estão confiando em vaso quebrado, que não vai servir nem para trazer o aquecimento que você precisa na época do frio, e nem para saciar a sede quando você estiver morrendo de sede. Não confie no vaso quebrado. Depois ele fala no verso 16 e 17, ele diz assim, vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão seus perseguidores, diz o Senhor. O que aquele povo estava imaginando? Na mente daquele povo, se eles não conseguissem vencer a crise, na mente daquele povo, se tudo que eles fizessem não desse certo, se nada desse certo, eles pegariam os seus cavalos velozes e fugiriam para o Egito para pedir socorro. O Egito, logo o Egito. O Egito que escraviza o ser humano. O povo estava dizendo, quando nada estiver dando certo aqui, o que nós vamos fazer? Vamos pegar os nossos cavalos velozes e vamos voltar para o Egito bem rápido, antes que a crise nos pegue. Eles estavam tentando fugir de Senaqueribe e querendo voltar para o Egito. Tem muitas pessoas querendo fugir das artimanhas do inimigo nas suas vidas e procurando abrigo no lugar errado, fugindo de Deus. Não adianta, não adianta. Aí eu fico a pensar, gente, como assim? Diante de uma crise como essa, Senaqueribe chegando, eles resolvem então fugir para um lugar que antigamente os escravizaram. Seria essa a melhor solução? Quando você está passando por dificuldades na igreja, o inimigo vem te tentar, o inimigo vem tentar destruir a sua vida. Quando o seu casamento está sendo bombardeado por situações onde todas as vezes que a crise estiver à sua porta batendo, você tem que se refugiar no Senhor e não pegar os seus cavalos velozes e sair correndo da presença do Senhor, porque é aí que você vai dar de encontro àquilo que te escraviza. Tome cuidado. Deus estava dizendo àquele povo, não confiem em seus cavalos e nem coloquem a esperança no mundo. Não vai lhe prestar socorro, e tudo que ele fizer será ineficaz. Meu amado, não fuja da crise, até mesmo porque os meios que temos são insuficientes e incapazes de resolver. Os meios que nós temos, no caso dele, os cavalos. O que você tem colocado no lugar de Deus para tentar resolver as suas crises? Quais têm sido os seus cavalos que você tem montado e tem corrido para longe da presença do Senhor? Você acha que é isso que vai resolver a sua crise? Acha que é isso que vai resolver o seu casamento? Seus medos, seus traumas, suas angústias? Não. Fique na presença do Senhor.
Não se afaste de Deus. Não se afaste. Você precisa de Deus. E não de cavalos velozes. Todos nós, em momentos de crise, precisamos dos milagres de Deus. Depois, voltando um pouco desse texto, nós vamos ver uma outra estratégia do povo, em quem eles estavam confiando. No verso 6 e 7, eles dizem assim, Deus faz uma outra advertência. Advertência contra os animais de Negueb, atravessando uma terra hostil e severa, os leões e leoas, as vibras e serpentes velozes, os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros na córcovas de camelos, para aquela nação inútil, o Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso eu os chamo monstro inofensivo. Aquele povo, nessa fuga de Deus, montando os seus próprios caminhos, agora eles dizem que não somente iam fugir, mas eles estavam confiando nos recursos que estavam sobre os lombos dos caminhos. Eles pensavam que poderiam comprar a proteção. Diante da crise, eles achavam que o dinheiro iria solucionar o problema. Quantas pessoas hoje que diante da crise, que estão dentro das suas casas se alimentando bem, que não tem faltado nada, que a sua conta está abastecida, que não depende dos recursos do governo para sobreviver, acham que a crise para eles é menor, e em contrapartida muitos têm confiado mais nos seus saldos bancários, nas suas riquezas. Mas essa crise do coronavírus vem mostrar que as contas bancárias e o poder não servem de nada. Assim como não serviu para o povo de Israel diante de Senaqueribe, Deus está dizendo para você hoje: não adianta colocar nos lombos dos camelos as suas riquezas e tentar comprar proteção. Quantos têm colocado as suas confianças em suas contas bancárias e elas não têm ajudado nessa pandemia? Deus mostra ao povo o quão tolo eles eram em confiar no dinheiro e nas riquezas para resolver os problemas e as crises. O povo precisava entender que o sustento vem do Senhor. O povo precisava entender que a provisão viria do céu e não das nossas riquezas, não daquilo que nós temos ou possuímos, que os recursos viriam do céu, assim como o maná. Eles já sabiam disso, que diante da adversidade, Deus iria prover. Não confie nos recursos humanos. Não queira comprar proteção nos dias atuais. Tem muitos achando que pelo fato de terem condições de comprar a melhor máscara, de pagarem o melhor médico, de comprarem até 30 respiradores, se for necessário, mas se esquece que quem dá a vida é o Senhor. Ele dá e Ele tira. E não são os seus recursos que vão fazer diferença nesses momentos. O que vai fazer diferença é a sua confiança no Senhor, e não no seu extrato bancário, e não nos equipamentos, mas é o Senhor. E depois, se você ler aí, eu não vou ler por causa do tempo, entre o verso 8 e o verso 13, outra coisa que eles estavam confiando era na religião. Só que eles queriam uma religião que não confrontasse a vida deles com a verdade.
Diante da situação adversa, o povo começa a se incomodar com a palavra de Deus. Não tem sido assim nos nossos dias? Diante dessa crise, quantas pessoas que nunca estiveram na igreja que hoje desejariam estar aqui? Quantas pessoas que menosprezavam os cultos, as orações, que hoje gostariam de estar presente, servindo e adorando o Senhor? Quantas pessoas que não se importavam com a oração, que hoje começaram a orar? Quantas pessoas que não tinham disposição de parar diante de um celular durante 1 hora e participar de um culto online, um culto à distância? As pessoas hoje querem e estão tentando aparentemente buscar a vontade de Deus para a sua vida. Mas muitos, assim como o povo de Israel naquela época, ao ouvirem a mensagem da boca dos profetas, simplesmente a rejeitavam. Na mente do povo, os profetas passando para eles a mensagem do Senhor, que eles deveriam confiar no Senhor. Olha bem o que eles dizem: esse povo é rebelde, são seus filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles querem os videntes que não tenham mais visões, e aos profetas que nos revelem. Eles não querem os profetas que nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis e profetizem ilusões. Era isso que eles queriam. Eles queriam se voltar para o Senhor no momento de crise, mas eles queriam que os profetas pregassem aquilo que poderia aveludar os seus ouvidos, e não aquilo que realmente o Senhor queria que eles ouvissem. Eles queriam um tipo de religião que não era capaz de expor a verdade. Queriam uma religião que não confrontasse a vida que eles estavam vivendo com a verdade de Deus. Queriam uma religião que não os levasse os nossos. Queriam adorar a Deus e que Deus estivesse a tiracolo, fazendo o que eles queriam, no momento que eles queriam. Deus chamou a nossa atenção nos dias, e tem chamado a nossa atenção nos dias atuais, de que assim como o povo de Israel, tem muitos hoje, dentro de suas casas, buscando um tipo de religião que não confronte. Eu tenho certeza que muitos, ao abrir as suas lives, se for uma palavra que vem de conforto ao seu coração, pode ficar tranquilo, esse tempo vai passar, Deus vai te abençoar, nada vai acontecer na sua vida. Você vai ouvir, é como aquelas caixinhas de promessas, onde as pessoas tiram o versículo, se aquele versículo lhe agrada, ele abre e lê e se alimenta. Se aquele versículo não agrada, ele simplesmente põe de volta e pega outro. Tem muita gente querendo agir com Deus e se relacionar com Deus dessa maneira, com uma religião falsa, que não mostra a verdade, que não mexe com o seu caráter, que não traz transformação, que não traz mudança de vida. Uma religião que não os levasse a abandonar os maus caminhos, uma religião que não mostrasse para eles que eles eram desobedientes e que precisavam arrepender. A palavra de Deus precisa ir de encontro à sua necessidade, e o próprio Senhor Jesus Cristo diz: não necessita de médicos sãos. Ele sabe que você está doente, e às vezes o remédio é amargo, mas Ele é o médico dos médicos. Não queira uma religiosidade ou participar de uma igreja simplesmente para que essa religião possa trazer para você um conforto naquele momento de crise. Deus não quer trazer só conforto. Deus não quer te acomodar, Ele quer te incomodar. Deus quer trazer a verdade ao seu coração. Como que o Senhor tem falado nesses dias?
O Senhor está nos dias atuais confrontando os nossos erros e exigindo de nós mudanças. Nós não podemos, e é isso que nós temos visto, não adianta irmos para as praças, pegarmos os nossos carros e clamarmos ao Senhor para a solução dessa crise simplesmente. É o que nós temos visto em muitos lugares. E nós devemos clamar ao Senhor sim, para a solução dessa crise. Mas o povo está clamando apenas por a solução da crise, sem se importar com o que ela está nos ensinando, com o que Deus está falando. Deus está nos confrontando. Você ainda não percebeu. Agora quero ver com você, esses são os caminhos que o homem procura como solução. O homem procura os seus muros altos, os vasos, os cavalos, os recursos financeiros, os recursos nos lombos dos camelos, a religiosidade, uma religião que não confronta. Mas qual é o caminho de Deus? O caminho de Deus só tem um nome: salvação. Salvação. O profeta Isaías nos apresenta o caminho de Deus para a solução da crise no verso 15. Ele nos apresenta os passos de fé que precisam ser dados para ser. Deus estava dizendo ao povo: tudo é em vão, e eu quero mostrar para vocês o que realmente vocês precisam fazer para me agradar e alcançar a salvação. Deus diz no verso 15: diz o soberano Senhor, o Santo, no ar descanso de você, e na confiança está o seu vigor. O primeiro passo e o caminho que Deus quer que o homem dê é o caminho do arrependimento. Arrependimento só acontece quando eu reconheço que o caminho que eu estou trilhando está errado e resolvo mudar a direção. Tem muitas pessoas que até entendem que o caminho está errado, mas não mudam a direção. O arrependimento faz isso conosco. Analisar o caminho que eu estou trilhando, me arrepender e mudar a direção. Essa palavra significa implica em mudar o rumo, a direção da nossa vida. Por isso que nós falamos de conversão. As pessoas acham que é religião. Não, conversão é deixar o inferno e retomar o caminho, a trajetória para Deus. É mudar a direção de perdição, se arrepender dos seus pecados e tomar a direção de volta para Deus. Deus quer guiá-lo em um novo caminho nesta noite. Mas para dar meia volta, ou para se arrepender-se, depende de você. Deus está dizendo ao povo: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. E aí ele estava dizendo que arrepender-se consequentemente levaria o povo ao segundo passo que ele deseja: arrependimento e entrega. Ele disse: no descanso da salvação, no arrependimento e no descanso, ou seja, na entrega. A palavra entrega aqui pode ser entendida como descanso, que tem a ver com se colocar nas mãos protetoras do Senhor de forma integral, totalmente nas mãos do Senhor, descansar no Senhor. Você já aprendeu a descansar no Senhor?
Quando você entrega tudo nas mãos dele, você tem condições de descansar. Porque você sabe que quando o inimigo vier, que quando o Senaqueribe vier, e que o inimigo é forte, mas quando você entrega para o Senhor, você vai descansar, sabendo que Deus vai te dar a vitória. É interessante que quando Ezequias tenta pagar suborno para Senaqueribe, entregando até os utensílios do templo do Senhor, querendo comprar a consciência do inimigo, e de nada resolveu. Quando ele entrega o caminho, quando ele descansa no Senhor, Deus mandou um único anjo, desceu do céu e destruiu todo o exército assírio. E a palavra de Deus nos diz que quando nós confiamos no Senhor, nós podemos descansar, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E não é só um, não, são os anjos. Isso não é anjo da guarda, são os anjos do Senhor, que serão os nossos protetores contra as astúcias do diabo na sua vida. Você pode descansar no Senhor, você pode entregar é se render, é dizer: acabou, Senhor Deus, todo o meu arsenal. Entregar é dizer: eu me rendo, eu não vou lutar mais, acabou todos os meus recursos, eu não tenho para onde ir, e deixar Deus controlar tudo a partir de agora. Isso é descansar no Senhor. Senhor, eu quero descansar, eu quero que o Senhor controle a minha vida a partir de hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Deixa Deus agir, meu amado, e você verá que você pode se descansar no Senhor. E depois ele fala, em último lugar, encerrando o nosso sermão desta noite, ele fala de uma fé incondicional: arrependimento, entrega e fé. Mas não é uma fé qualquer, é uma fé incondicional. Eu quero te dizer uma coisa: Deus é a solução dessa crise. Só Ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Ele é a solução. E por mais que você não veja isso aos olhos naturais, Deus quer te mostrar o poder, a glória e a majestade que Ele tem para resolver os seus problemas. O Egito, os seus recursos, os seus meios, os seus cavalos, nunca será a solução, nunca. Diante da crise que vier diante de você, não tente fugir. Você precisa crer em Deus, porque Ele, o nosso Deus, é o Deus do impossível. Pela fé, deposite a sua vida em Cristo Jesus, porque nele você pode confiar. Nele você pode confiar. Ele morreu em seu lugar e está dizendo: abandone os seus caminhos e se apoie nos caminhos de Deus. Abandone e se apoie nos caminhos de Deus. Arrependimento, entrega e fé. E este caminho proposto para o Senhor, retratado na salvação, está na pessoa de Jesus Cristo. Está na pessoa de Jesus Cristo. A pergunta para você nessa noite é: que caminho você seguirá nesta noite? O seu ou o de Deus? Eu quero encerrar lendo para você o verso 18. Olha que coisa maravilhosa. Depois de tudo aquilo que Deus falou, mostrando para o povo o caminho que eles estavam trilhando e a solução para eles, é o que eu desejo para o seu coração nesta noite. Que
que você descanse no Senhor. O verso 18: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso para com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão pelo Senhor, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Glória a Deus. Olhe o que Deus diz: o Senhor espera o momento de ser bondoso para com você e para comigo. Ele aguarda ansiosamente um momento de ser bondoso para com você. Ele aguarda o momento de se levantar para mostrar para você a compaixão dele, porque ele é um Deus justo. E ele termina dizendo que felizes são todos aqueles que nele esperam. Felizes são todos aqueles que seguem o seu caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite. Ele é o caminho. Ore a Deus, aonde você estiver. Se arrependa dos seus pecados. Confesse a Ele os seus pecados. Entregue a Ele a sua vida. Peça a Ele para morar em seu coração. E faça isso com a fé incondicional. Entrega realmente todos os seus recursos, tudo que você é, nas mãos do único Deus que pode salvar do maior inimigo das nossas almas e do destino que espera todos aqueles que não aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus quer te salvar nessa noite. Abandone os seus caminhos e entrega o seu caminho ao Senhor. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa trazer salvação, e que o Teu Santo Espírito possa continuar ministrando na vida de cada um que ouviu ou que ainda ouvirá esta palavra. Louvado seja o Teu nome. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós estamos encerrando e vamos encerrar agradecendo a você mais uma vez. Domingo que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta às 19 horas. Adore o Senhor com esse cântico maravilhoso que expressa o Deus a quem nós amamos e servimos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde e dê uma ótima semana em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus,
Deus.